Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Irmã Ângela. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, com o intuito de assistir mais uma palestra, de aprender um pouco mais. E hoje, então, a palestra vai ser com a nossa amiga, a Beth Gaebler, com o tema Bem-aventurados os misericordiosos, né? Vai falar um pouco aí sobre indulgência. Então, eu agradeço desde já a todos que estão nos assistindo, né, cada um nas suas casas, e a todos também do Irmã Ângela, os que vieram assistir a palestra, receber tratamento, os amigos que foram ao trabalho. Então, eu agradeço desde já a todos e peço também para quem está aí em casa, no celular, não deixa de clicar aqui embaixo e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também deixar o like no seu like, seu joinha nesse vídeo, porque isso é muito importante para a gente, né? Para que o YouTube entenda que as pessoas gostam do nosso conteúdo e possa recomendar o conteúdo do Irmã Ângela para outras pessoas, para que mais pessoas possam assistir as nossas lives, as palestras, todo o nosso conteúdo aí a respeito da espiritualidade, da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Então, queria apenas falar agora rapidamente sobre a sacolinha de Natal, né? Pedir para o pessoal que já fez a sacolinha para já ir trazendo, né? Já ir devolvendo, trazendo, levando ao centro, porque a data limite é até o dia 25 de novembro e são muitas sacolinhas e o nosso espaço não é muito grande, né? Então a gente precisa de um tempo para conseguir organizar tudo, para no dia da entrega tá tudo organizado certinho, para não ser aquela bagunça, né? Na hora das famílias irem buscar essas sacolinhas. Então a gente pede para que quem já fez a sacolinha, para já ir trazendo para a gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre os dias de plantão, os dias que aí o CEA está aberto, que tem gente lá para receber essas doações. E falar sobre a sacolinha de almoço de Natal, que ainda dá tempo de fazer, né? Quem ainda não fez, pode apadrinhar uma sacolinha, pode pegar uma sacolinha de almoço, né? Para que a gente possa aí fazer o Natal dessas famílias mais felizes. Então a sacolinha de almoço, são esses itens aí que estão na tela para vocês. Só pegar a sacolinha, comprar os itens, entregar no CEA também até o dia 25, né? Quem não puder arcar com todos os itens, pode comprar um item ou outro que a gente junta com o que outra pessoa deu e monta a sacolinha. Enfim, cada um doa o que pode e toda doação, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, quem tiver interesse aí, é só entrar em contato com a Sônia ou com a Lúcia através do WhatsApp, que está aí na tela para vocês. E quem quiser, então, deixar as doações ou fazer doações de alimentos também, que nós estamos precisando muito. São muitas famílias que são atendidas pelo CEA, que recebem cesta básica todos os meses. A procura tem sido grande e a gente tem dificuldade para atender essas famílias. Então, quem quiser fazer a doação de alimento avulso, que nos ajuda muito a montar cestas básicas para atender essas famílias, nós temos aí o plantão de quinta-feira, das 9h30 às 10h30, com a Márcia e com a Elaine. Da 1 às 17 horas, também na quinta-feira, temos o brechó com a Marli, né? E ela também, quem quiser também contribuir com os itens do brechó, do bazar, também é muito bem-vindo. Aos sábados, eu e a Patrícia estamos no CEIA das 11h30 até o meio-dia e meio. Então, quem quiser fazer doações de roupas, alimentos avulsos, itens de brechó e também das sacolinhas de almoço e de Natal, a gente está lá nesses dias. Então, todo mundo é bem-vindo aí, na Rua do Grito, número 165, perto ali do Terminal Sacomã. Então, gostaria agora de convidar todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos e dedicar essa parte do nosso dia à gratidão ao Pai, ao Mestre, pela oportunidade de estarmos bem, de estarmos dedicando mais um dia de nossas vidas ao aprendizado, ao estudo, ao nosso progresso moral, à nossa reforma íntima. Então, eu agradeço, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que sempre nos auxiliam e nos amparam, e pedir para que Deus abençoe todos os irmãos necessitados, que vão receber auxílio hoje no Centro Espírita, encarnados e desencarnados. Deus ampare e proteja os trabalhadores, que ilumine a mente da nossa palestrante de hoje, para que ela possa contribuir com o nosso estudo, com o nosso aprendizado, através daquilo que ela nos preparou. Deus abençoe também os moradores de rua, os animais abandonados e todos aqueles que precisam do Senhor.
mas a bênção de Deus cai sobre todos, justos e injustos. Então, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, gostaria agora de chamar a nossa amiga Beth para ela começar a palestra aí, que ela preparou para a gente. Então, boa noite, Beth, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada. Tudo bem, graças a Deus. A gente agradece, obrigado por estar com a gente aí mais uma vez. E então, passo a palavra para você, desejo uma boa palestra e a gente então está se encontrando no final, Beth. Obrigado. Eu que agradeço. Então, a gente vai falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado, né? Aventurado, bem-aventurado, vem do latim beatus, que significa feliz. E tanto que beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade, né? É um santo, né? Pela Igreja Católica. Por isso é que chamamos comumente de venturosas as pessoas felizes. E Jesus usava com frequência esse termo, bem-aventuranças, que é a fórmula para a conquista da verdadeira felicidade, né? Uma conquista de vida plena. Bem-aventurado é o agente da paz, são criaturas já maduras que veem a vida, a si mesma, aos outros, com mais clareza, com mais lucidez. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 241, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? E eles respondem: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. E no capítulo 16, no item 16 desse capítulo do Evangelho, intitulado A Indulgência, é José, espírito protetor, que nos traz uma mensagem. Então, o que é ser indulgente, né? E aí o José responde: é não ver os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. No Evangelho, no capítulo 10, no item 20, também a gente lê, né? Porque, assim, não ver os defeitos alheios, né? O que significa isso? Mas aí, nesse mesmo capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, mas no item 20, os espíritos escrevem: a ninguém é vedado ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, ninguém é proibido de enxergar o mal que existe ao seu redor. Tanto que se a gente não visse o mal, né, nos outros, em nós mesmos, nos acontecimentos, nós estaríamos sendo ingênuos. No entanto, nós precisamos ser compassivos. Se fizermos um julgamento, que ele seja imparcial e sem severidade, mesmo porque todos ainda temos tantos defeitos, né, vícios, e por isso que os espíritos nos dizem para valorizar o bem e não o mal. Quando a gente valoriza os pontos positivos de alguém, a pessoa se sente assim com a sua autoestima fortalecida, ou a nós mesmos, né? Se nós valorizamos aquilo que já temos de bom, a nossa autoestima cresce. E isso é ser indulgente para conosco. Então, isso vai fortalecer tanto a eles como a nós na nossa caminhada evolutiva diante dos embates da vida. Todos precisamos de uma autoestima saudável. E, no entanto, quem escreve é o Espírito José, que quando nós criticamos, nós estamos supondo que estamos isentos de falhas, né? Aquelas falhas que estamos apontando nos outros, e isso é um enorme orgulho, né? Por isso que ele nos sugere sermos severos para conosco e indulgentes com os outros. Esses severos para conosco significa manter
uma constante autovigilância para transformarmos os nossos vícios, os nossos defeitos, em virtudes. A irmã Cidufo, espírito, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, nos diz que a maneira mais eficaz de vigiar não é abater o inimigo, mas conquistá-lo. E isso requer muita disciplina, muita oração, né? Então, em vez de brigar com o homem velho, aquele que ainda somos, o homem velho, a mulher velha, né? Em vez de brigar com eles, então façamos as nossas obrigações, cumpramos as nossas obrigações, vigiemos e oremos e façamos uma pacificação com esse homem velho, com essa mulher velha. Isso vai trazer serenidade, equilíbrio, lucidez. E com tudo isso, a gente consegue fazer um autoexame, né? Olhar para dentro da gente com mais eficácia, com mais imparcialidade, sem tantas máscaras, sem tantas fugas, sem tantas ilusões. E com isso também fica mais fácil reconhecer os nossos próprios erros e aprender com eles, né? Então, tudo isso vai facilitar também nós assumirmos as nossas responsabilidades perante as nossas ações, em vez de culpar os outros. A irmã se fala que o nosso adversário interior deve se tornar nosso grande aliado, sendo amavelmente doutrinado. Somente quando amamos o que somos, encontraremos forças para prosseguir. Isso é autoindulgência também. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há pessoas que amam o próximo como a si mesmas, mas há pessoas que odeiam o próximo como a si mesmas, infelizmente. Então, é necessário que a gente se ame para poder amar o próximo. Como é que a gente vai amar o outro sem nos autoaceitar, essa autoaceitação? Como nós vamos aceitar quem somos sem fazer essas pazes com esse homem velho, essa mulher velha? Então, tudo isso é autoindulgência, é aceitação. Mas não é aquela aceitação assim, eu vou ficar parada, vou, né, estagnada, não é a gente ficar acomodado às próprias imperfeições, não é enterrar os próprios talentos, ficar na zona de conforto, não, é aceitar-se, reconhecer em si os pontos fortes, os pontos fracos, e prosseguir na jornada evolutiva, com mais autoconfiança, com mais autocontrole, com mais otimismo, com mais esperança. Como Jesus disse, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E também aqui se refere ao nosso adversário interior, né? Então, fazer essa interiorização, encarar a realidade sobre nós mesmos. E isso depende de autoeducação, de autoconhecimento. A psicologia diz que essa é uma habilidade que vamos desenvolvendo aos poucos, que é a inteligência intrapessoal, essa capacidade de interiorização, de autoanálise. E então nós estamos falando de autoindulgência para não diminuir a nossa autoestima, né? Para fazer as pazes com nosso adversário interior e nos fortalecermos na nossa evolução. E aí, voltando lá para a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Espírito José, ele prossegue, falando de indulgência em relação ao outro. Se queremos corrigir o outro com críticas, ele vai se afastar e vai ficar irritado, vai ficar desanimado. Então, nos diz o Espírito José, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. E quando nós somos indulgentes para com o outro e para conosco também, nós criamos uma
atmosfera energética que até nos protege do impacto das vibrações destrutivas. O título do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os misericordiosos, e tem vários itens, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, e tem as instruções dos Espíritos, perdão das ofensas e a indulgência. Então, o capítulo 10 fala de misericórdia, de perdão e de indulgência. O que significa cada um deles? Será que são sinônimos? Vamos ver. Misericórdia tem um significado mais amplo e abrange o perdão e a indulgência. A misericórdia vem do latim misere, significa ter compaixão, mais cordis, coração. Então, é sentir o que o outro sente, é se aproximar dos sentimentos do outro para ser solidário. Os misericordiosos são os bem-aventurados, disse Jesus, porque já são espíritos puros. Espíritos puros não se ofendem. Por isso, por não terem se ofendido, não precisam mais perdoar, né? Eles não estão ofendidos. Mas nós ainda nos ofendemos nos nossos, né, estágios evolutivos, nós ainda precisamos praticar o perdão. Perdão. Então, é o outro item desse capítulo. Vem do latim perdonare. Per significa por inteiro, de maneira completa, mas donare significa doar, entregar. Então, perdão significa doar-se por inteiro, desculpar as ofensas recebidas, libertar o outro da dívida que ele tem para conosco. Quando a gente faz um julgamento precipitado, a gente não consegue compreender o outro. Fica mais difícil perdoar. Por quê? Como lemos lá no Evangelho, perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender as dificuldades alheias. E indulgência? Indulgência vem do latim indulgentia, que significa bondade, gentileza, compreensão diante dos erros dos outros, tendo em vista que nós também, né, erramos e é importante que a gente se autoconheça para saber quais são as nossas imperfeições. Então, a indulgência, segundo o Espírito José, é não fechar a mente à percepção dos erros alheios, mas suavizar as críticas e censuras, ver os pontos positivos. E quanto mais o espírito é evoluído, maior a sua consciência, maior a sua percepção em relação a si, aos outros, aos acontecimentos. E, ao perceber que ainda é imperfeito, abandona o sentimento de orgulho, né, que é aquele sentimento de superioridade, entende que todos estamos a caminho da perfeição, e por isso vê os outros com os olhos da compreensão, da tolerância, da gentileza, da brandura. Então, indulgência é a compaixão com as imperfeições alheias e que leva ao perdão. Então, ter compaixão é um entendimento maior das fragilidades humanas. É ver a vida, né, o compassivo, de uma forma mais realista, menos exigente, mais flexível com as dificuldades alheias. E compaixão é diferente de dó. Ter dó, né? Sentir pena do outro. Isso a gente aprende socialmente, principalmente, né, com o exemplo das outras pessoas. Então, ter dó, ter pena de alguém, no fundo, nós estamos achando que ele é uma pessoa impotente, inferior, que sem a nossa ajuda não vai ser capaz de resolver os seus problemas. E dessa forma fica subentendido, eu sou mais poderoso, né? Coitadinho dele, tenho dó dele, eu sou mais importante, mais eficiente, eu sou superior. Isso é ter dó, é ter pena. Compaixão é diferente, compaixão é um sentimento
muito elevado, que vem lá das profundezas da alma, que envolve o sofredor num clima de generosidade, de solidariedade, mas vê aquele necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção. Entende assim, se naquele momento ele está precisando de ajuda, pode ser que num outro momento eu também vá precisar. Então, a pessoa compassiva reconhece que o outro está passando por um momento difícil, é só um momento difícil, mas ele não é inferior a ninguém. E a compaixão está intimamente ligada à ação, né? Às vezes a pessoa tem dó, se sente superior e não faz nada, né? Não ajuda o outro. E esse é um grande mal nos dias de hoje, essa falta de compaixão, essa indiferença, essa insensibilidade com a dor do outro. Mas à medida que o espírito evolui, expande a sua compreensão, a sua sensibilidade, se torna mais indulgente, diante das ofensas, menos se ofende, porque compreende que todos somos necessitados de misericórdia, de compaixão, de indulgência, de perdão. Como, né, a gente leu lá no Livro dos Espíritos, os espíritos evoluídos, eles compreendem, por isso o julgamento deles é diferente do nosso, porque eles têm um nível de percepção maior. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aquela frase, né, tão famosa: então, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E o Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação. Mas a gente vai se salvar do quê? Do quê? De quem? O que é salvar-se? Né? Da nossa ignorância. À medida que vamos evoluindo, nós vamos nos salvar de nos desviarmos tanto do caminho do bem, né? De nos afastarmos das leis de Deus, que acaba trazendo-nos o sofrimento. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, na questão 225, fala que salvação é iluminação de si mesmo. É uma tarefa individual, intransferível, né? Ninguém evolui por ninguém. São as verdadeiras propriedades da alma, até chegarmos na condição de espíritos puros, que é a nossa maravilhosa destinação final. É um trabalho árduo, de milênios, mas a chave dessa salvação é a prática da caridade. O Livro dos Espíritos, na questão 886, faz um resumo do que é caridade: benevolência, indulgência, perdão, para com todos, inclusive para conosco. E Espírito Hamed, num livro fantástico, chamado Os Prazeres da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos fala que a nossa essência é divina. Nós temos potenciais humanos, são virtudes latentes, estão na forma de germes que vão se desabrochar, se transformar em frutos. E esses potenciais são os trabalhados, né, que se transformam em frutos, são prazeres da alma, que levam à nossa saúde integral, saúde física, saúde emocional, saúde social, né, assim, temos bons relacionamentos, saúde espiritual, alma sã, como diz, né, corpo são em alma sã. Então, os prazeres da alma são as bem-aventuranças. E como conquistar tudo isso? Como desenvolver os prazeres da alma? O Hamed fala, para a gente analisar cada sensação, né, que flui, né, do nosso interior, analisar cada fato, cada acontecimento, como a gente se sente no instante em que surgirem.
e jamais definirmos ou atribuirmos significados rígidos e, né, taxativos a tudo que existe. Ah, isso é assim, tem que ser assim, não muda nunca. Não, nós precisamos ser flexíveis nas nossas ideias, nas nossas concepções, estarmos de mente aberta para aprender sempre, né? Esse é o nosso grande caminho. E o Hamed também fala sobre o caminho da multiplicidade, que nos mostra bem, né, como ver e fazer isso. O caminho da multiplicidade, o que que é? É compreender, é perdoar, é ser indulgente com as falhas, porque cada um de nós é único, cada um é diferente de todos os outros. E olha que frase fantástica escreve Hamed nesse livro, Os Prazeres da Alma. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver estão fora de nós. Os bens de que precisamos estão dentro de nós. São os prazeres da alma, as virtudes, a sabedoria, visto que cada ser humano é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. Lindo, né? E aí o Hamed nos sugere sermos criativos. Criatividade é a capacidade de concretizar coisas que existem em estado latente. Esse trabalho interior de desenvolver os nossos talentos, de buscar conhecimentos, de praticar o bem para essa autoiluminação, essa salvação, né, entre aspas. E o Hamed escreve: é um fato indiscutível que tudo, praticamente tudo, já existe em outro nível de consciência. Ninguém cria nada do novo. Na realidade, só desnudamos, desvelamos, né, algo que estava submerso na potencialidade. Como Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e tudo mais. Então, nós temos esse potencial de virtudes para serem trabalhadas. Então, o caminho é voltar a lupa para o nosso interior e perguntarmos-nos como reagimos ao outro, quando ele tem diferentes ideias diferentes da nossa, quando os costumes dele são diferentes, os gostos são diferentes, nós ficamos com raiva, nós fazemos julgamentos severos. Se nós queremos ser compreendidos e respeitados, também precisamos compreender e respeitar, né? Cada um é único, então precisamos procurar entender as razões da atitude do outro. Isso é ser compreensivo, isso é ser paciente, isso é ser tolerante. E a Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 34, assim, nos dá umas dicas práticas de como ser indulgente diante de ofensas, diante de descasos, de indiferenças, né, que estão aí à nossa volta. Ela fala assim: aquele que é um acusador cruel, que faz injúrias e recriminações violentas, ele está num estágio de inferioridade e, por isso, ainda é uma pessoa infeliz. Aquele que esmaga o fraco, ele é portador de um transtorno emocional. E porque ele tem prazer, né, nessa violência. Por certo, diz a Joana de Ângeles, esse transtorno mental, emocional, de sentir prazer em fazer o mal, está a ponto de enlouquecê-lo. Olha só. E ela segue: aquele que tem prazer na vingança é um doente da alma, sofre muitas aflições. A pessoa que é ingrata, orgulhosa, que recebe, né, os bens, o que ela recebeu de bom, porque, né, momentaneamente ela está numa posição confortável. Na verdade, é um enfermo moral. A pessoa rude, presunçosa,
ela é uma ruína moral. Todos são doentes da alma e precisamos ser indulgentes para com todos. Pois no grau evolutivo, né, da Terra, todos ainda somos espíritos doentes, né, de um jeito ou de outro, né, todos precisamos de indulgência. E Joana fala, a indulgência espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor. É o que o Espírito José fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Corrige com brandura. E a Joana fala, a indulgência, né, espalha essa oportunidade do outro se reabilitar, né, esse doente da alma, e também pacifica o coração daquele que oferece, pacifica o coração daquele que perdoa, daquele que é misericordioso, daquele que é indulgente. E aí a gente tem o exemplo de Jesus, né, que suportou as nossas imperfeições com um amor incondicional, com compreensão, com misericórdia, ele foi paciente, jamais se irritou, né, na sua caminhada terrena, jamais desanimou quando precisava ser enérgico, ele evitava ser ríspido, ele não era agressivo, né, tão comum hoje em dia, né, a gente vê essa agressividade aí à solta. E os ensinamentos, então, desses amigos espirituais? Que sejamos indulgentes para com os outros e para conosco. De que forma? Evitando maledicências, para não causar inimizades, evitando agressões e evitando até as culpas, né? A gente se auto-perdoando. Com isso, nós vamos sanear o nosso psiquismo, a nossa energia, e vamos sanear também o ambiente psíquico, né? Então, tanto da nossa mente, como do local onde estivermos. E com isso nós vamos conseguir melhorar os nossos relacionamentos e vai trazer um maior bem-estar, uma maior alegria de viver. E dessa forma estaremos caminhando de uma forma mais consciente rumo à nossa perfeição, né? Aquela felicidade plena, a bem-aventurança que Jesus nos prometeu. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos. Acho que vou fazer a prece final, né? Então, elevando o pensamento ao Pai Maior, a Jesus, né, nosso mestre amigo que nos deixou tantos exemplos de caridade, agradecendo aos mentores do CEIA, aos nossos mentores pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais os ensinamentos da doutrina espírita, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Senhor, não é fácil, porque ainda nós somos muito imperfeitos, mas temos a boa vontade de aprender e de praticar o bem. Dá-nos força, Senhor, para levar adiante esse nosso intento. E pedimos também que abençoe os nossos lares, nossos familiares, a todo o nosso planeta, que haja paz, concórdia, fraternidade, solidariedade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos. Ô, Beth, a gente que agradece pela oportunidade de ouvir um pouco você e você estar aqui com a gente mais uma vez. Então, muito obrigado, Beth. Você vai ser sempre muito bem-vinda. E como diz o nosso amigo Adilson, né? Sinta-se abraçada daí. Um beijo. Fica com Deus, Beth. Obrigada igualmente. Bom, então eu gostaria também de agradecer mais uma vez todos que nos assistiram até aqui. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, que a paz de Jesus Cristo esteja em todos os corações e que Deus proteja todos aqueles que estão no centro agora para que possam todos ter um bom caminho de volta para os seus lares. Então agora a gente se encontra na quinta-feira com mais uma palestra, sexta-feira temos o Sextou, amanhã temos
temos o Evangelho Online. Então, a gente se encontra por aí. Então, até a próxima, um beijo, sintam-se abraçados e até mais. Boa noite.